Charles Louis de Secondat, barão de Montesquieu, nasceu na França em 1689. Ele viveu na época dos monarcas absolutistas. Os reis detinham todo o poder. A família de Montesquieu era rica e poderosa. Ele herdou o título de barão. Isso lhe proporcionou uma vida privilegiada. Mas ele via problemas em como a sociedade funcionava. Montesquieu acreditava em justiça e igualdade. Ele percebeu que o poder absoluto frequentemente levava ao abuso. Sua criação lhe deu uma perspectiva única. Ele entendia a aristocracia, mas também criticava seus excessos. Isso moldaria suas ideias sobre o governo. Ele queria um sistema que protegesse a liberdade individual. Montesquieu se incomodava com o poder centralizado da monarquia francesa. Ele viu como esse poder podia ser usado para silenciar a oposição e limitar a liberdade. A palavra do rei era lei, e havia poucos controles sobre sua autoridade. Montesquieu acreditava que concentrar tanto poder em uma pessoa ou entidade era perigoso. Ele temia que isso levasse inevitavelmente à tirania. Ele começou a imaginar um tipo diferente de governo. Um governo onde o poder fosse distribuído de forma mais equilibrada. Isso impediria que qualquer pessoa ou grupo se tornasse poderoso demais. Essa ideia, a separação de poderes, se tornaria sua contribuição mais importante para o pensamento político. Para desenvolver ainda mais suas ideias, Montesquieu embarcou em extensas viagens por toda a Europa. Ele visitou a Itália, a Áustria, a Hungria e a Holanda, observando seus sistemas políticos e culturas. Cada país oferecia uma perspectiva diferente sobre a governança. A Itália, com suas cidades-estado independentes, mostrava os benefícios do poder descentralizado. A Áustria e a Hungria, com suas fortes monarquias, exemplificavam o potencial do governo centralizado. Essas experiências proporcionaram a Montesquieu percepções valiosas sobre os pontos fortes e fracos de diferentes formas de governo. Mas foi seu tempo na Inglaterra que teria o impacto mais profundo em seu pensamento. Na Inglaterra, Montesquieu encontrou um sistema político muito diferente do modelo francês. Os ingleses tinham uma monarquia limitada. O rei compartilhava o poder com o parlamento. Isso causou uma profunda impressão em Montesquieu. Ele viu como esse sistema limitava o poder do monarca. Ele estudou as obras de John Locke, um filósofo inglês. Locke argumentava que o governo deveria proteger os direitos individuais. Ele acreditava em direitos naturais como a vida, a liberdade e a propriedade. Montesquieu foi profundamente influenciado pelas ideias de Locke. Ele viu no sistema inglês um exemplo prático das teorias de Locke. Essa experiência solidificou sua crença na importância de um governo limitado. Seção 5. O espírito das leis, a obra-prima de Montesquieu e a separação de poderes. Após anos de estudo e viagens, Montesquieu publicou sua obra mais famosa, O Espírito das Leis, em 1748. Este livro apresentou sua teoria da separação de poderes. Ele argumentava que o governo deveria ser dividido em 3 ramos. Esses ramos se equilibrariam mutuamente, o que impediria a tirania. O ramo legislativo faria as leis. O ramo executivo aplicaria as leis. O ramo judicial interpretaria as leis. Esse sistema garantia que nenhum ramo se tornasse poderoso demais. As ideias de Montesquieu foram inovadoras. Elas desafiaram a visão tradicional de governo. Sua obra teve um impacto profundo no pensamento político. Seção 6. O poder legislativo, criando as leis. Montesquieu acreditava que o poder de criar leis deveria ser dado a um órgão representativo. Esse órgão, o legislativo, seria composto por representantes eleitos.
eles refletiriam a vontade do povo. Isso impediria que uma pequena elite ditasse leis para a maioria. Ele também acreditava que o legislativo deveria ter o poder de fiscalizar os outros poderes. Por exemplo, ele poderia processar e remover o executivo, se necessário. Esse sistema de freios e contrapesos era essencial para prevenir a tirania. Assegurava que nenhum poder abusasse de sua autoridade. O legislativo desempenhava um papel crucial nesse equilíbrio. Seção 7. O Poder Executivo, fazendo cumprir as leis. Montesquieu reconheceu a necessidade de um poder executivo para fazer cumprir as leis criadas pelo legislativo. Esse poder, liderado pelo executivo, seria responsável por implementar e fazer cumprir a lei. O executivo teria o poder de comandar as forças armadas, conduzir a política externa e garantir a ordem interna. No entanto, Montesquieu enfatizou que o poder do executivo deveria ser limitado. Ele argumentou que o executivo deveria ser responsabilizado perante o legislativo. Isso impediria que o executivo se tornasse um tirano. O poder executivo, embora poderoso, operaria dentro dos limites estabelecidos pelos outros poderes. Seção 8. O Poder Judiciário, interpretando as leis. O terceiro poder no sistema de Montesquieu era o judiciário. Esse poder seria responsável por interpretar as leis e garantir que elas fossem aplicadas de forma justa. O judiciário seria independente dos outros dois poderes. Isso permitiria que os juízes tomassem decisões imparciais com base na lei e não em pressões políticas. Montesquieu acreditava que um judiciário independente era crucial para proteger os direitos individuais. Garantiria que a lei fosse aplicada igualmente a todos os cidadãos, independentemente de seu status ou poder. O judiciário serviria como uma proteção contra a tirania. Seção 9. Um legado duradouro. O impacto duradouro de Montesquieu na democracia. As ideias de Montesquieu tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da democracia. Seu conceito de separação de poderes foi consagrado na Constituição dos Estados Unidos. Tornou-se uma pedra angular dos governos democráticos em todo o mundo. Sua obra inspirou revoluções na França e na América. Suas ideias continuam a moldar o pensamento político até hoje. Ele é considerado um dos mais importantes filósofos políticos de todos os tempos. Sua obra permanece relevante no século XXI. Serve como um lembrete da importância do governo limitado, dos direitos individuais e do Estado de Direito. Seção 10. A relevância de Montesquieu. Hoje, porque ainda precisamos dele. Em uma era marcada por desafios globais complexos e pela ascensão de novas tecnologias, as ideias de Montesquieu permanecem mais relevantes do que nunca. Sua ênfase na separação de poderes serve como uma proteção vital contra o autoritarismo. Sua crença na importância dos freios e contrapesos é essencial para garantir a responsabilização dentro do governo. Além disso, o foco de Montesquieu nos direitos individuais nos lembra que os governos existem para servir ao povo e não o contrário. Sua obra fornece uma estrutura atemporal para a compreensão dos princípios de uma sociedade justa e equitativa. Seção 11. Conclusão. A sabedoria perpétua de Montesquieu. As contribuições de Montesquieu para o pensamento político são imensuráveis. Sua teoria da separação de poderes revolucionou a maneira como pensamos o governo. Suas ideias continuam a nos inspirar e guiar hoje. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, a sabedoria de Montesquieu permanece um farol de esperança para aqueles que acreditam na liberdade, na justiça e no Estado de Direito.
Seu legado é uma prova do poder duradouro das ideias para moldar o mundo. Ao compreender e defender os princípios que ele defendia, podemos nos esforçar para criar um futuro mais justo e equitativo para todos.